Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Finalmente, depois de alguns meses de férias, estamos de volta aí, né? E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um movimento que acontece no Brasil, conhecido como Abril Verde, né? Esse, esse movimento é em relação à prevenção de acidentes nos ambientes de trabalho, né? E esse mês ele foi escolhido por causa das 78 vítimas de uma mina lá em Virgínia, em 28 de abril de 1969. E aí por isso eles escolheram o mês de abril, né, como um mês de prevenção contra acidentes aqui no Brasil. Então nesse mês, né, as pessoas trabalham muito dos aspectos dos acidentes de trabalho que geram lesões, né, perda motora, aspecto envolvendo a parte fisiológica, né? Mas muitas das vezes a gente deixa um pouco de lado esses aspectos dos transtornos mentais, né? Que são agravados ou gerados mediante atividade. Tendo em vista que os aspectos ergonômicos demonstram que trabalhos excessivos, cobranças excessivas, né? Pode agravar ou pode gerar esses aspectos, esses transtornos mentais, né? Não somente esse aspecto de autocobrança, de esses processos excessivos de cobrança, mas também a monotonia, né? Você deixar o trabalhador isolado, fazendo atividades poucos movimentadas, sem muitas novidades, né? Isso também pode gerar esse tipo de transtorno. Né? Então, assim, eu vou pedir licença aqui aos amigos psicólogos, psiquiatras, né, para entrar nesse tema extremamente importante, né, não somente no país, mas no mundo, né, porque todos os lugares do mundo existem pessoas e todas as pessoas podem sofrer algum aspecto voltado para a saúde mental, né? Então, independente do país, independente da qualidade de vida, independente do custo de vida, esses trabalhadores eles podem desencadear esse tipo de doença. Eu não vou entrar no mérito de todas as doenças, nem mesmo nos sintomas e os tratamentos, porque isso eu deixo por os nossos amigos aí, psicólogos e psiquiatras. Mas o que eu quero falar nessa aula hoje é sobre a depressão no trabalho. Né? Se você observar, né, que em todos os lugares existe níveis elevados de depressão no trabalho, né, a gente pode entender que não somente um país em desenvolvimento ou um país subdesenvolvido que sofre com isso. Né? Você vê aí, por exemplo, na Austrália, um país desenvolvido, né, que tem uma cultura específica lá, um estilo de vida diferente, né? Por exemplo, dos Estados Unidos, que também é um país desenvolvido. E você percebe que existe um nível, um quantitativo da população que sofre por essa depressão no trabalho. Né? Por exemplo, na Ucrânia, né, um país com um estilo de vida bem rural, né? Mesmo estando ali entre os países desenvolvidos ali da Europa, né? Ele é um país que trabalha muito com a parte rural, né? Plantações, agropecuária, né? Mas aí a gente vê que mesmo assim, teoricamente um país que tem um estilo de vida mais tranquilo, né? Sofre esses processos de depressão. Tendo em vista que a Ucrânia ela sofre grandes problemas de guerra, né? Mas o estilo de vida deles é bem diferente. Né? Por exemplo, no Brasil, que é um país em desenvolvimento, onde existe grande pressão sobre os trabalhadores que estão ali de frente, né? Fazendo o país desenvolver. Né? Por exemplo, aqui no país a gente tem 11 milhões da população sofre com depressão. E essa depressão, né, segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho, né, de 2017, somente nos 2 primeiros meses, de janeiro e fevereiro, 22.574 pessoas sofreram depressão no trabalho envolvendo o assédio moral.
e 763 mil por assédio sexual. Então, assim, teoricamente, né, a depressão no trabalho existe, é ocasionada por várias situações, mas a gente percebe que o assédio moral e o assédio sexual é algo extremamente importante para o processo de números de pessoas que são afastadas por depressão no trabalho, né? Muitos dizem aí, né, que a depressão até 2020, né, vai ser considerada a doença que vai afastar mais trabalhadores das suas atividades laborais, né? E em contrapartida, outros falam que a depressão é algo que é considerado frescura, né? Ou uma característica de falta de controle das gerações, né? A gente tem até umas brincadeiras na internet que fala da geração Nutella, da geração raiz, né? Mas isso não é motivo de brincadeira. A depressão é uma doença séria que afeta 4,4% da população mundial. Quer dizer, 300 milhões de pessoas sofrem com depressão no trabalho, segundo os dados de 2007 da ONU. Então, sim, a gente tem que entender que cada pessoa tem seu nível de resistência a pressões no trabalho. E cada pessoa vai responder de forma diferente. Então a gente não pode falar que a depressão no trabalho é algo de uma geração frágil, de uma geração que quer tudo na hora, que não consegue ouvir um não. A depressão é algo que afeta todas as gerações, porque cada trabalhador tem uma resposta diferente a esses aspectos de pressão no trabalho. Então, como a gente percebe aí, o assédio moral e o assédio sexual é um grande vilão nesse processo. Muitas das vezes o assediado, o assediador, na verdade, ele pode ser uma pessoa, um profissional do mesmo nível hierárquico, ou de um nível hierárquico ascendente ou descendente. E às vezes tem momentos nas atividades que essa pressão, esse assédio moral, esse assédio sexual envolve todos os níveis. Existem vários perfis de assediadores, Tem pessoas que assediam um outro, moralmente ou sexualmente e às vezes nem percebem. Tem outros que fazem aquilo, querendo impor seu autoritarismo, Tem outras pessoas que têm essa atitude de assediar uma outra pessoa moralmente ou sexualmente, sofre as sanções cabíveis e reflete naquilo que fez e não realiza mais. Tem outras pessoas que ser acusado de assediador é algo até gerador de status para ele. Eu, na minha vida profissional, eu já vi muitas situações. E uma que marcou muito a minha trajetória foi uma pessoa que gerou um assédio a um subordinado, e conversando com outros do mesmo nível hierárquico, se apresentou satisfeito por ser acusado de ser um assediador. Então, assim, isso é algo preocupante no mundo. Tendo em vista que a depressão no trabalho, como eu mostrei no quadro, ela está crescendo e vai crescer cada dia mais. E, exclusivamente, no Brasil, eu não olhei as outras estatísticas, 22 mil são assediados moralmente. 763 mil assédios sexuais que geram depressão no trabalho. Lembre-se que esse resultado é somente de 2 meses de 2017. Tá? Então, o assédio moral, o assédio sexual é uma coisa grave e hoje no Brasil é considerado crime, mas mesmo assim as pessoas realizam.
tá? Uma ferramenta muito interessante de se trabalhar, né, as estatísticas de doenças e acidentes do trabalho, né, é o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, né? É um é uma ferramenta do Ministério Público do Trabalho muito interessante. Ela tem aí a vigência de registros de 2012 a 2018. Foi atualizado recente, né? Estava até 2017. Hoje, foram, essa semana foi incluído aí os dados de 2018. Aqui você pode ver aqui os acidentes registrados, né? E os afastamentos do INSS. Eu vou trabalhar com vocês aqui, né? Os afastamentos do INSS. Você pode trabalhar aqui nesses aspectos aqui por estado, né? Mas eu não vou trabalhar por estado, vou trabalhar de forma nacional, né? Vou também trabalhar aqui nos aspectos aqui de essa faixa aí de 2012 a 2018, né? Aqui na parte das tipos de afastamento, eu vou botar doenças. Enquanto eu vou fazendo isso, vai só filtrando as informações que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Causa de afastamento, não vou trabalhar nesse caso. Eu vou trabalhar aqui com CID, aqui com CID a parte da categoria de CID, vou botar depressão. Aí aparece dois CID. O F32, que é episódio depressivos, e o F33, que é o transtorno depressivo recorrente. Quer dizer, um acontece esporadicamente, o outro é contínuo. Eu vou trabalhar em cima do F33, tá? Aqui eu posso também escolher qual é a atividade econômica, né? Eu não vou mexer nesse caso, vou deixar genérico. E também no sexo. Tá? Aí quando você seleciona, filtra as informações, né? Logo em seguida, o, o, o site ele já gera a estatística de registro de afastamentos, né, do INSS por transtorno depressivo recorrente. Você observa aqui que em todo o território nacional tem casos de registro de transtorno depressivo recorrente, mas que nas grandes metrópoles, né, são os lugares que tem mais registros, né? Você percebe aqui, ó, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife. Então essa região aqui são regiões que geram e tem mais afastamentos de trabalhadores pelo esse transtorno depressivo recorrente. Né? Você vai aqui com o cursor do mouse ou clicando duas vezes na tela e você vai ampliando. Eu vou vir aqui no estado que eu estou, Rio de Janeiro, e vou analisar aqui no município que eu estou agora, né, onde eu estou realizando esse vídeo, que é Macaé. Percebe aqui 7 casos, né, de afastamentos, onde 3 envolve bancos e comércios, um na atividade de apoio de extração de petróleo e gás, né, e um atendimento hospitalar. Aí a gente percebe aqui, né, o impacto na previdência desses afastamentos no município, né, 211 milhões, né, com perda de 1.721 dias de trabalho. Percebe que, além da perda social que o trabalhador sofre, o município, por exemplo, o município de Macaé, ele sofre também tanto com a perda na previdência e a empresa também perde aqui uns dias trabalhados desse profissional. Vamos ver aqui no outro lugar, aqui no município do Rio. E município do Rio. Né? 69 afastamentos, né? Superiores a 15 dias. Onde tivemos bancos e comércios, 39. Transporte, né? Rodoviário, 5. E atividades
de atendimento hospitalar, 3. Esses aqui foram os mais frequentes. Atividades, afastamentos mais frequentes envolvendo as seguintes atividades, né? 2.555.940, né? Para o município do Rio, para a Previdência do município do Rio, com perda de 24.137 dias trabalhados. Então a gente percebe que é crítico o processo depressivo recorrente, né? Envolvendo principalmente, como eu falei anteriormente, o assédio moral, o assédio sexual, né? Claro que esses dados aí não envolvem todos, esses dados não envolvem só o assédio moral e o assédio sexual, mas outros, né? Mas sabemos que eles são extremamente importantes. Então aqui você pode verificar aqui outros municípios, né? Outros estados, né? E aqui nesse filtro, a gente percebe que foram afastados nesse período de 2012 a 2018 6.423 trabalhadores, né? Aonde temos 1.720 homens, né? 26%, 26,78%, e afastamentos de 4.703 mulheres, ou seja, 73% aproximadamente do quantitativo de afastamento. Aqui a gente também percebe aqui, ó, do lado, os gastos para a previdência social, né, envolvendo esses acidentes de 2012 a 2018 de todos os estados, todos os municípios do Brasil, né? E aí o reloginho aqui ele vai alterando conforme vai acontecendo mais afastamentos, os dias perdidos, né? Também aqui, ó, baseado no filtro, tá, pessoal? F33, né? O CID F33, transtorno depressivo recorrente. E os acidentes registrados, tá? Existe um aspecto de mortalidade também, né? Então a gente percebe que o processo depressivo, né, o transtorno depressivo não é algo como muitos falam, algo que é uma frescura, uma característica sociais, né, das gerações, né, que tem dificuldade de aceitar um não, de nunca querer perder, a demora gera já ansiedade, né? Então a gente percebe que isso não é algo nesse perfil, né? É algo extremamente importante, sério, tanto para a qualidade de vida do país, da qualidade de vida das pessoas que moram nesse país, que moram nesses estados, que moram nesses municípios, como também para a previdência social, tanto nacional como estadual como municipal. E esses afastamentos, né, também geram problemas para as empresas, né? Por exemplo, se a gente vê aqui que uma empresa perdeu um funcionário por mais de 15 dias, ela já está perdendo dinheiro. Porque muitas das vezes esse funcionário não é substituível, ou para substituí-lo tem que arcar com todo o processo de contratação, né, seleção, adaptação, até esse profissional chegar ao nível de produtividade que aquele outro profissional possuía, né? Agora eu vou mudar aqui o CID, né? Vou pro F32, que é o episódio depressivo. Você percebe que já muda já a situação aqui do quadro, né? Olha como que aumentou um pouco mais. Tá vendo? Vamos lá de novo no município de Macaé. Deixa eu só procurar ele aqui para trás. Macaé, né? Já mudou, já foram 37 afastamentos, né? Onde essas atividades econômicas foram as mais recorrentes. Aí já entra aqui, ó, serviços
de atendimento de hotelaria, né? Administração pública geral. Já entrou aqui os aspectos dos servidores públicos, né? Provavelmente do município ou do estado ou da rede federal, onde tem aqui a perda aqui para o município por episódios depressivos, né? Quer dizer, afastamentos superiores a 15 dias por episódios depressivos, né? 845 milhões de reais. Quer dizer, gente, 845 milhões de reais do ano 2012 a 2018, né? Com perda de 8.229 dias trabalhados, tá? Uma coisa vai mudando um pouco aqui. Vamos aqui para o Rio de Janeiro, aqui para o município. Olha, já pulou aqui para 240. Quer dizer, a atividade de trabalho ela pode gerar processos depressivos, né? Como eu já falei no início, mas ela pode intensificar. Contudo, o afastamento envolvendo o CID F32, episódios depressivos, ele pode ser agravado e tornar algo recorrente e aí cair no outro CID. Você pede aqui, ó, olha a quantidade de recurso que o município, a Previdência tem impacto com esse processo, esse episódio depressivo. É isso aí no ano, entre o ano 2012 a 2018, tá? Agora eu vou filtrar aqui, vou mudar aqui o filtro, vou ser mais específico. Vou botar aqui 2018, certo? E vou escolher o estado, Rio de Janeiro, por exemplo. Envolve todo o estado do Rio de Janeiro. Só em 2018, né? E ó, 6 casos de episódios depressivos, onde essas atividades econômicas foram mais recorrentes, né? Esse aqui foi o valor que o município perdeu e a quantidade de dias que o município perdeu. Aqui eu já filtrei, somente em 2018, tá? Exclusivamente Rio de Janeiro. E aí eu escolhi o município Macaé. Então filtrou, quanto mais você filtra, mais detalhado fica os dados. Então essa ferramenta é muito legal de ser usada para poder estudar os aspectos de afastamento e registros de acidente, né? Mas a gente percebe que os processos depressivos, né, os transtornos mentais, né, eu não coloquei todos, eu fui especificamente na depressão, né, ele é muito crítico, como eu falei para vocês, tanto para a vida social dos trabalhadores, porque ali foram 38 pessoas, né, nesse ano 2018 afastadas por episódios depressivos, né? Pode ser que a pessoa tenha sido afastada mais de uma vez do INSS, né? Ela cumpriu aquele prazo, voltou de novo. Então, esse 38 pode ser mais de uma pessoa. Uma pessoa pode ter mais de um registro, né? Mas, contudo, a gente percebe que 38 pessoas no município do Rio de Janeiro sofreram, tiveram problemas na sua vida social, que gera impacto para a Previdência, tanto a Previdência Municipal como para a Previdência Estadual, como para a Previdência Nacional, e que gera impacto também para a atividade a qual perdeu esse profissional. Por quê? Quando esse profissional ele é afastado, né, isso aumenta a contribuição, né, que a empresa tem que fazer, os impostos envolvendo a previdência que a empresa tem que fazer para o INSS.
E além disso, ela pode também perder, porque o profissional vai ser afastado, eu vou ter que fazer uma nova seleção, contratar um novo profissional, né? E aí o que acontece? Esse profissional vai ser treinado, vou gastar com ele. Esse profissional ele vai ter que ter um período para chegar ao ritmo produtivo do outro profissional. Então é muito sério essa situação, porque isso gera problemas também para a empresa. Então, assim, a situação depressiva, ela não é uma situação de que muitos falam aí, né, que é algo frescura, que não existe, é doença, é uma condição da geração, né, que não consegue aceitar não está preparada para aceitar um não, para espera, né? Ou como o pessoal fala, geração Nutella, geração raiz, né? Não é isso. O processo depressivo os transtornos mentais, especificamente, os processos depressivos são sérios para todos, para o país, para a pessoa, para o trabalhador, para a previdência, para o próprio empregador, né? Então a gente tem que pensar muito bem nisso. E como eu falei aqui para vocês, 22,54 mil processos depressivos no trabalho estão ligados ao assédio moral. E 763 mil no assédio sexual. Isso aí, gente, é resultado só de 2 meses do ano de 2017. Foram ações geradas no Tribunal Superior do Trabalho. Tem mais do que isso? Com certeza. Eu peguei um dado bem pontual para bater com a quantidade de processos depressivos no trabalho que a ONS apresenta. Então, assim, não é uma frescura, não é algo de cultura de uma geração. Isso é um problema de saúde sério e muitas das vezes é um pouco deixado de lado, porque quando se fala sobre prevenção de acidente, quando se fala de controle de aspectos acidentários, a gente geralmente pensa na situação, num acidente que gera uma perda de mobilidade, né? Ou um transtorno fisiológico envolvendo infecção por um micro-organismo ou uma doença respiratória, uma perda da visão, né? Claro que isso também gera processos depressivos, mas a gente às vezes esquece do, do, do ponto fundamental, né? Que são os transtornos mentais. Sabemos que os transtornos fisiológicos, ou envolvendo, por exemplo, a perda de visão por um acidente, a perda da audição, ou uma doença respiratória, ou uma infecção por um micro-organismo patogênico, né? Além dela, sabemos que ela gera um processo depressivo. Contudo, a base desse processo, desses acidentes, pode ser um processo depressivo. Eu estou num processo depressivo, estou desenvolvendo minha atividade, não quero desenvolver aquela atividade e por essa ação, né, de depressão, eu acabo tendo uma atitude insegura e me acidentando. Então, se a gente trabalhar nesses aspectos de transtornos mentais, certamente vamos diminuir muito os outros tipos de acidentes de trabalho, tá? E principalmente cuidar desse aspecto que envolve o assédio moral e o assédio sexual. E já sabemos, né, que é crime, ou aquele que comete um assédio moral ou sexual, sanções penais, sanções administrativas, né, e até mesmo civis, né? A gente sabe que infelizmente as pessoas realizam umas, como eu falei para vocês, realizam sem o mesmo perceber, outras realizam percebendo, mas se ao ser punido, né, ele se regenera e não tem mais aquela atitude. E o mais grave, né, que é aquelas pessoas que realizam o processo, o assédio moral ou sexual, sabem que estão realizando, né, são penalizados muitas das vezes ou não,
e mesmo assim eles continuam realizando, porque aquilo ali se transformou em um status para ele. Ele ser acusado como um assediador, ele cria um status no local onde ele trabalhar. Não, meus subordinados, eles estão debaixo do meu pé, então eles fazem o que eu quero. Aqui não tem senso crítico. Aqui quem manda sou eu, né? Algumas coisas que eu já ouvi, né? Muitas das vezes por aí nas reuniões que eu já participei que deixa a gente triste. Mesmo eu não sendo o assediado, né? Eu fico triste em perceber, né? Que uma pessoa está se vangloriando de uma coisa que prejudica a pessoa, outras pessoas. E além disso, se prejudicar outras pessoas, prejudica a situação financeira do país, né? E prejudica também a situação financeira da empresa, né? Então, assim, é muito sério esses aspectos, né? Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês, né? A gente também pensar nesses transtornos mentais, né? Trabalhar muito com os colaboradores com relação aos assédios morais, sexual, ficar atento à apresentação de sintomas de processos depressivos, né? Sempre que necessário encaminhar o profissional, né, para um profissional especializado, um psicólogo, um psiquiatra, né? E para ver se a gente consegue diminuir essa situação aqui, ó. 11 milhões de pessoas com depressão no trabalho no Brasil. 300 milhões de pessoas em processo depressivo no mundo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e tenham uma ótima caminhada profissional. Grande abraço.